A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, um belo dia para vocês. Bom dia, paz do Senhor. Pessoal, hoje iremos ler Gênesis 45, 46, mas se você não for inscrito no canal ainda, se inscreva no canal, curte e compartilhe o vídeo, amém? Vamos orar? Senhor, meu Pai, Senhor, te agradecemos mais uma vez. Senhor, Senhor, nos permitir, Pai, acessar a Tua Palavra, nos permitir acessar a Tua sabedoria. Obrigado, Senhor, por esses momentos que nos tem dado de devocional para estar mais perto de Ti e da Tua mensagem. Amém. Pessoal, seguinte, hoje é um dia memorável, né? Por que um dia memorável, Bruno? Porque a gente vai falar de uma fase da vida de José aqui, muito importante, né? E esses textos que a gente vai ler, você tem que ler na sua casa, é muito importante, não deixe de ler, deixe de ser preguiçoso, porque preguiça é pecado. 45 ou 46 vai nos mostrar fases da vida de José que assemelham muito José a Cristo, né? Então, um dos textos que eu marquei aqui foi o 8, que diz assim: assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Né? Em todo o contexto aqui da vida de José, a gente viu lá desde os irmãos vendendo ele e tal, maltratando ele, e ele acarretando toda aquela treta na vida dele. Aquela treta toda não se passou de um processo. Era um processo que José precisava passar para moldar ele, para ser um degrau de cada vez. Né? Porque ficaria difícil, né, Deus pegar José daqui, colocar ele aqui, ele não ia ter experiência nenhuma. Então foi aos pouquinhos. Primeiro José ajudou a administrar o gado ali e ele foi punido por isso. Aí depois José caiu na casa de Potifar, ajudou a administrar a casa de Potifar, se deu mal por isso. Ele cai na prisão, administra a prisão, né? Se dá mal por isso. Se dá mal não, aí na prisão ele já se dá melhor, né? Ele já tem mais experiência, provavelmente já administrava mais pessoas, né? E aí Mas ele é esquecido. Ele é esquecido, ele se dá mal por isso, ele é esquecido lá, né? E aí o copeiro, depois de 2 anos, lembra dele e coloca ele na frente da majestade real, né? E o faraó faz dele o governador, né? Depois de todo aquele processo ali. Deus. Faz dele governador. Ali o faraó, amém? Amém ou não amém? Mas é legal você relatar também a continuação. Calma, mulher, eu vou chegar lá, calma. Não, é que você já começou falando, né? Pra eu poder explicar o texto aqui que eu marquei. Tá bom então. Calma. Desculpa. Ali, faraó faz dele o governador. Tá. Certo? Só que aqui no 45, a gente vai ver assim, ó, José se dá a conhecer aos seus irmãos. Até o texto que você leu ontem, ele tava testando os seus irmãos, né? Então ali a Bruna tava falando que ele foi lá, ele colocou dinheiro para eles voltar e tal. Depois ele deu mais comida para Benjamim, né? Para incitar ali no coração dos irmãos dele os ciúmes, né? E depois ele descobre, e em vez dele fazer todo mundo escravo, né? Vamos uma resumida de ontem. Se você não viu ontem, assista. Ele pega e coloca mais comida, incita a raiva, depois ele cata o copo dele e coloca lá, despede eles, o administrador dele traz ele de volta. E aí ele pega lá e descobre e fala: agora certamente esse homem vai ser meu escravo. Todos eles falam assim: não, então vamos ficar todo mundo. Ele fala: não quero vocês, eu não quero lascar todo mundo, eu quero só Benjamim. Só que aí José ele termina a fase de teste dele, né? E ele vê que realmente eles estão estão doando suas vidas por Benjamim, porque eles não querem mais ver seu pai sofrer como foi com ele. Sim. Aqui no 45... a gente chega no 45 exatamente nesse momento, quando ele vai e fala para os seus irmãos agora, né? Olhem, eu sou José e tal, tá para chorar porque tava feliz, né? Porque viu a mudança na vida deles. E aqui, no versículo 8, 45 versículo 8, ele diz exatamente isso: não se culpem. Quem me mandou pro Egito não foi vocês, foi Deus. Certo? O 7, o 5, o 7 e o 8. Eu marquei só o 8. Ó, assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus. Os 5 agora, pois não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos, por terem me vendido para cá. Porque foi para salvar. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou diante de vocês. Certo? Vamos marcar aqui. Hoje a gente tá cheio.
preservação da vida que Deus me enviou antes de vocês. A mesma coisa, no mesmo sentido. É. O meu está salvar vidas. Salvar vidas, exatamente. Aqui, preservação da vida. E o 7 também é interessante. Então, ó, Deus me enviou diante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. É interessante, mas... Porque eles vão morrer de fome. Então, só que eu quero chegar em outra revelação aqui. Calma aí, calma. Vamos lá. É que a botija tá cheia, ela quer transbordar aqui na minha botija, que tá querendo transbordar também. Calma, mulher. Ó, vamos lá. Ó, mas o 5 aqui, o 5 ajudou pra gente chegar na linha de raciocínio final. Agora, pois, não fiquem tristes, irritados. Aqui, eu vou revelar. Eu não consigo ficar de boca fechada. Esse final da vida de José aqui, final desse contexto, né, que ele encontra os irmãos e tudo, aqui mostra para nós claramente como José se assemelhava com Cristo. Total. José foi jogado na prisão e estava entre dois ladrões. Dois prisioneiros, né? Dois prisioneiros. José, ele é vendido. Jesus é vendido. Jesus está na cruz entre dois prisioneiros. José está na cadeia com dois prisioneiros. Aqui ele fala assim, não foi vocês que me trouxeram para cá, mas sim Deus. Deus envia José para lá como Deus envia Jesus para salvar o mundo. Lá no 13, não. No 7 aqui que a Bruna falou, ele fala assim que através dele virá um grande livramento, né? Como de Jesus. E um remanescente, exatamente. Lá no 13 diz assim: anunciem ao meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vocês puderam ver, vão depressa e tragam meu pai para cá. Aqui também se assemelha com que agora que vocês me conhecem, agora vão e anunciem as boas novas. Era quase como Jesus falando para os discípulos agora. Tipo, repassem a mensagem adiante. No versículo 17, parte B, diz assim: diga aos seus irmãos que façam o seguinte: carreguem os animais e voltem para a terra de Canaã. Né? Aqui é o seguinte, aqui, quando José ele declara para os irmãos deles o que eles têm que fazer, ele não avisa Faraó. Ele tinha poder para mandar ir e para mandar voltar, certo? Ele não avisa Faraó. Quando o Faraó ouve que os irmãos de José retornaram, que ele é fofocado, ele confirma. E certamente aquilo que o servo de Deus faz, o ímpio vai confirmar e vai falar, certamente vai ser assim. Porque o servo de Deus, o que liga na terra, está ligado no céu. Porque ele está na presença de Deus. Concorda comigo até aqui? Sim. Lá no capítulo 46, lá no 45 ainda, ele, um pouco, acho que no 44, ele vai falar que o nome de José era Zafenat Paneia, né? Que significa o Salvador do mundo, mais uma semelhança à vida de Jesus, certo? Lá no capítulo 46, Bruna, quer acrescentar alguma coisa no 45? Cuidado, hein? Vai escorregar aí se o azeite derramar. Deixa eu devagar aqui. Não, é um contexto totalmente diferente do que você está falando, né? Muito interessante. Sim, por isso que eu te cortei, que não deixei você falar, que senão ia tipo, ficar uma maçaroca. Mas como eu tinha dito no último vídeo, né? Que Deus, a gente não entende o trabalhar de Deus, né? Mas você viu o processo da vida de José e que no final ele entendeu, né? Certamente foi Deus que enviou, né, à frente de vocês para preservar um remanescente, né? Não foi vocês que me enviaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio, governador de todo o Egito. Ele deu uma testada ali nos irmãos para ver se eles tratavam Benjamim do mesmo jeito que tratava ele, né? E ele viu que ali eles, né, tinham mudado, mas ele não se vingou dos irmãos, sim, né? Ele poderia ter batido no peito e falado, né? Olha quem eu sou e vocês, né, não são nada, ou se vingado, feito qualquer maldade. Mas não, ele chorou, abraçou eles, né, revelou quem ele era e falou, foi Deus que enviou, né, para salvar
vocês, né? Outra Pra ajudar, característica né? que se parece com Cristo. É. Os irmãos também não aceitaram ele, mesmo assim ele amou os irmãos. É verdade. Então ali ele reconheceu, né, que foi Deus que o enviou e a misericórdia dele, né, com os irmãos dele, né? Isso. Lá no 46, pessoal, nosso contexto vai mudar um pouquinho. Diz assim, Jacó e sua família vão para o Egito. Aqui, olha o dedinho indo aqui na minha página. Aqui no 46, quando ele vai falar que eles vão para o Egito, Jacó, logo antes de se encaminhar para o Egito, ele para em Berseba, né, que era onde ele costumava adorar, e ele faz um sacrifício, ali o Senhor fala com ele. Né, e o Senhor fala para ele assim no versículo 3, 46, 3. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de ir para o Egito, porque lá eu farei de você uma grande nação. Então, eu até estava comentando com a Bruna aqui. Deus fez a promessa para Abraão que ele seria uma grande nação. Ele replicou para Isaac, certo? E replicou, começou a cumprir essa promessa em Jacó, certo? Só que veja bem, lá atrás, quando Isaac começa a crescer e multiplicar todas as suas posses, ele tem um rei de Siquém, certo? Que se chama Abimeleque, estou errado? E Abimeleque vai falar para ele assim, Isaac, você já está crescendo muito e tal, é bom que você, né, se mude, né? Não era com essas palavras, ele talvez tenha sido um pouco mais bruto, apesar de ter sido singelo, mas ele fala para Isaac, né, agora, né, chega um pouquinho para lá porque não está cabendo todo mundo no mesmo lugar. Então, se Deus ali fosse cumprir na vida de Jacó de fazer uma grande nação, como é que eu posso dizer para não seria impossível para Deus. Não seria impossível. Mas daria muito mais trabalho do que foi assim. Por quê? Porque Jacó, com seus 12 filhos... Porque estamos no mundo, as coisas são coisas humanas, sim, né? E ali tinha gente muito maior que eles. Sim. Talvez para dizimar eles seria muito fácil. Não que Deus precisasse de todo o povo, porque Deus não usou o povo, Deus pelejou por eles. Mas é porque não faria sentido. Às vezes Deus faz coisas sobrenaturais. Exatamente. Às vezes não, às vezes as coisas... Mas porque, ó, pensa, que sentido faria a terra de Canaã inteira para 12 caras? Não faria sentido nenhum. Nossa, minhas contas tá péssimas, eu buguei agora, né? Não faria sentido nenhum. E aí eles podiam até indagar, falar, Deus, por que o Deus dele quer dar a nossa terra para ele se eles são 12 e nós é 100? Nós é 1000? Não faz sentido, certo? Então, aqui Deus confirma, porque Deus falou que aquela terra era deles e agora está tirando eles de lá. Né? Porque entendo eu que talvez a fome geral não tivesse sido intencional por Deus. Creio eu, não está na Bíblia. Porque não fala aqui, Deus não fala que não vai ter fome. Mas eu costumo dizer que Deus pega momentos ruins das características humanas que acontecem na nossa vida. Choveu, caiu, Deus vai usar alguém para prover meu telhado. Tava no plano de Deus arrancar meu telhado? Não estava. Mas a partir de um momento ruim, Deus faz uma nova história. Então ali, teve um momento ruim que ele revelou a Faraó. Né? Então, e dali ele faz uma nova história e já aproveita e coloca a bagagem de Jacó junto e fala, vai, 12 nações vai sair daqui. E cuida deles lá no Egito. Né? Ele promete para ele que vai cuidar deles no Egito. E eles sairão de lá uma grande nação. Ele confirma, e eu farei de você uma grande nação. Ele não está falando que vai ser uma grande nação egípcia, vai ser a grande nação. Né? Então, aqui Jacó ele continua ainda devoto a Deus, né? Fazendo sempre ali se consultando, orando, agradecendo, para não dar um passo fora do que Deus gostaria que ele fizesse. E eles vão para o Egito. Chega lá no Egito, eles são cuidados, eles são bem recebidos por José, que promete cuidar deles, certo? E até importante de frisar que a tribo de José ela não existe. Por conta disso, José teve a sua glória ali no Egito. Deus fez dele ali, aquele era o José. Ali ele vai findar. E aí Deus pega os 2 filhos de José e faz a meio tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés, né, que para dar as 12 tribos.
para continuar ali o legado que ele tinha prometido para os seus servos, né? Então, quando a gente acha que a coisa vai ficar ruim, pode ficar tranquilo, porque Deus está no controle de tudo, né, Bruna? Me ajuda aqui. Tá no controle ou não tá no controle? Claro que tá. Você acha que isso aqui era ou não era plano de Deus? Com certeza. Qual que era o sonho que Deus deu para José? Que ele governaria. A vontade é de chegar no Jacó agora, igual no Superbook, viajar no tempo e falar: ô, lembra que você falou que vocês nunca se curvariam para José, seu pangão? O erro é que às vezes a gente não deve sair contando, né? Então, o que Deus revela. Tem revelações Mas tudo de era para Deus. ser, eu acho que conforme foi feito, né? Porque senão ele não ia ser Senão ele vendido, não ia né? ser vendido, Ia isso ficar é naquela. verdade. Deus ia ter que mudar os planos porque ele não ia ser vendido. O que me veio aqui Mudar também, os planos não, porque os planos de Deus não dependem do homem, né? Mas, não sei explicar. Mas é basicamente isso. Deus ia ter que dar um outro... ia ter que mudar o plano, né? Pra ele ir de outra forma, porque ele tinha que aprender com o processo. Porque senão, pensa, se ele não aprendesse com o processo de ser vendido, ser maltratado e tudo mais, Deus podia exaltar ele a governador e ele falar pros irmãos aí, ó, tá vendo? Vocês não me maltratavam? Olha quem sou eu agora. Mas não, ele teve todo um processo de sofrimento que moldou o coração dele. Pra quando chegou lá na frente, ele falou: irmãos, fiquem em paz, eu estou tranquilo com vocês. Quem me mandou pra cá não foi vocês, foi Deus. E José é uma pessoa diferente, ele não é uma pessoa rancorosa, ele é uma pessoa amorosa. Né? Então todo o processo tem o seu motivo. O que me veio à mente aqui também, né, sobre lugar, né? Que você estava falando, eu estava pensando, né? Todo o tempo, desde Abraão, Deus, ele... É uma coisinha, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá, vai pra cá, né? E a gente tá sempre, né, apegado, né, a lugares, né? A local, né? E eu acho que isso aqui não importa, né? Por mais que ele prometa a terra de Canaã e mais pra frente eles se apoderam daquele lugar, o que importa na nossa vida é estar com Deus, né? Uhum. Não importa onde estamos, o que importa é estar com Deus. Porque Abraão, ele sai da onde seu pai está, sua família, sua parentela, né? E Deus vai com ele para onde ele está. Depois ele volta para Canaã, ele vai para Canaã, depois ele vai para não sei onde, que eu não lembro agora o nome. Você vê que a todo tempo ele está indo e voltando, indo e voltando. E Isaac é a mesma coisa, né? E Isaac é a mesma coisa. Jacó a mesma coisa. Ele tá com Isaac, depois ele vai para Labão, depois ele volta para Isaac de novo, né? E fica nesse vai e volta. Mas não é sobre isso. É sobre estar com Deus, né? E José é o mesmo jeito. Ele estava lá em Canaã, né? Tava com Deus. E quando ele foi para o Egito, ele continuou com Deus, né? E ali se torna o povo de Israel, né? E Deus está ali. E depois que o povo sai dali, do Egito, eles já estão enraizados naquele lugar, né? Você vê que quando eles saem daquele lugar, eles sofrem em sair dali. Uhum. Porque eles se enraizam ali, né? E a gente não deve se apegar, né? É claro que quando a gente está num lugar, a gente tem que se doar, a gente tem que dar o nosso melhor como fala, frutificar, né? Prosperar e dar o nosso melhor a Deus, fazer acontecer. Mas a gente tem que dar ouvidos, né, ao que Deus realmente quer da gente e estar na presença dele, né? Não estar apegado ao local, ao lugar, porque isso não importa. Porque Deus pode te mandar de um lugar para o outro. O importante é você estar na presença dele. Porque quando o povo de Israel sai do Egito, aí eles ficam, nossa, mas lá no Egito a gente tinha tudo, lá a gente comia, a gente não sei o que, a gente bababá. Então eles sofreram muito naquele deserto por conta de reclamar, né? De reclamação, de murmuração, né? Mas não era para eles ficarem ali 40 anos reclamando, né? Porque diz que a viagem era pouca, né? Os historiadores dizem que era pouca a viagem, eles não iriam ficar 40 dias no deserto, mas por causa da murmuração eles ficaram muitos dias, né, ali naquele deserto. Então não é sobre o local, não é sobre o lugar. Quando Deus manda você ir para um lugar, você ir para o outro, não murmure, não é sobre você retornar, não pense, nossa, mas eu estou voltando para trás. Não é isso, é sobre você estar na presença de Deus, você dar ouvido ao que Ele quer e faça realmente o que Deus quer. Porque o importante é a presença de Deus, é você dar ouvido para o que Deus quer, né? E prosperar, frutificar onde Ele quer, né? Porque Jacó poderia ter indagado, falando assim, não, mas Deus falou que ia me dar Canaã, por que eu vou pro Egito, uma terra pagã?
Eu não vou pro Egito jamais. José que tem que vir pra cá. Exatamente. Volta lá, E manda ele vir. manda ele voltar pra cá. Eu não vou nem a pau pra lá. Ele poderia ter falado isso. Mas não, ele deu ouvido, né? Ele foi lá, fez um sacrifício. O que ele fez? Foi orar. Foi orar. Ele foi falar com Deus. É. E ali Deus confirmou. Então muitas das vezes a gente indaga, a gente, não, mas por quê? E a gente nem dá ouvido. Exatamente. Aí fica os ruídos, né? A gente nem. Aí Deus não fala. Não é que Deus não fala, Deus tá falando, mas a gente não tá ouvindo. Então é parar, é ouvir e é ouvir, né? Não é nem entender, porque às vezes a gente não entende, mas só lá pra frente que a gente vai entender, né? E aí, Senhor, o que o Senhor quer? Eu quero isso, então tá bom, então eu vou. Seja feita a tua vontade, né? O que muda o seu status não é geografia, não é posse. O que muda seu status é a presença de Deus. Ele estando com você, o que basta. Como foi na casa de Obed-Edom. Né? Era a presença de Deus, não era o status. É a presença de Deus que faz a diferença. Exatamente. Como diz o hino, né? Vamos parar aqui, senão daqui a pouco nós estamos lá em Apocalipse. Pessoal, por hoje é só, né? Voltemos amanhã, né? Voltemos ou voltaremos? Voltaremos. Vamos ver o que Deus manda. Amém. Vamos orar? Senhor, Deus meu Pai, te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, por Senhor nos permitir meditar na Tua Palavra, ter revelações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, dá fé e persistência para os Teus filhos, Senhor, meditarem na Tua Palavra também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Oração transforma Amém. nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Tchau. Tchau, tchau.